Olá, eu sou Arthur Spirandelli, esse é mais um resumo da semana com a Aquavero. A ideia desse programa vocês já conhecem, a gente contar um pouquinho de como foi essa última semana, essa semana que se encerra agora, para os mercados tanto aqui dentro quanto o mercado exterior, como que os acontecimentos e os indicadores que foram divulgados impactam o cenário que a gente vem lendo, que a gente vem acompanhando e trazendo aqui e traduzindo para vocês em alocações e como isso impacta os seus investimentos. A gente vai contar sobre essa primeira semana, né, primeira semana cheia do mês de outubro, uma semana que, em números, parece ter sido tranquila para o nosso mercado, mas na verdade não foi uma semana bastante agitada, com muito indicador divulgado. A gente vai contar um pouquinho sobre esses indicadores, esse panorama, mas trazendo para números, o nosso índice Bovespa ficou praticamente no 0 a 0. Desses 5 pregões da semana, 3 a gente ficou bem lateralizado, praticamente 0 a 0 mesmo. E no consolidado da semana, a gente tem uma leve queda de 0,06%, ficando ali ainda na casa dos 112.883 pontos. O índice Bovespa tem ficado nesse patamar ali dos 110, 113 mil pontos já há algum tempo. Lembrando, a gente fala sempre, toda semana a gente fala isso aqui para vocês, esse índice Bovespa que começa o ano na casa dos 115, sobe lá para o 131, volta para os 108 mil, com tudo que vem acontecendo, com todo o cenário que vem se deteriorando de julho para cá, e agora ficando ali na casa dos 112 mil pontos. Nessa semana, no ano, o índice Bovespa recua 5,2%, uma queda bastante relevante, tendo em vista que nós já estamos no 10º mês do ano, e esperava-se um índice Bovespa ganhando o caminho de maneira bastante acentuada nesse ano de 2021, o que não aconteceu. Trazendo para a moeda, o dólar já vem se fortalecendo frente ao real já há bastante tempo, a gente pode enxergar como o real perdendo valor perante ao dólar já há algum tempo. Nós também toda semana falamos sobre isso, esse dólar que ficou na casa dos 5,20, foi lá para os 5,80 no momento mais estressado, voltou para o 4,90 quando as coisas pareciam bem, e agora ele fica na casa dos 5,51 novamente, uma alta de 2,68% nessa semana, uma arrancada do dólar dos 5,10 para cá, ficando nessa casa no patamar dos R$ 5,51 novamente. No ano, a moeda americana avança 6,1% frente a nossa, ou seja, o real perdendo 6,1% de valor novamente, mais um ano bastante difícil para o nosso câmbio. Já viemos de um 2020 muito duro. Levando para a curva de juros, a gente não teve nenhum movimento muito acentuado, esses movimentos já vêm acontecendo já há algum tempo. Lá no vértice de janeiro de 31, vértice muito utilizado no mercado financeiro como um todo, a gente tem uma leve queda de 9 bips, trazendo ali a curva de juros para 10,87. Também a gente comenta sempre aqui essa curva que ficou perto dos 10 por muito tempo, abaixo dos 10 por muito tempo, esticou para cima dos 11, ficando agora nos 10,87. Lá nos Estados Unidos, as bolsas voltam a subir depois de algumas semanas bastante ruins, mas elas estão já bastante longe das máximas históricas para o S&P principalmente. O S&P 500 sobe agora 16,9% no ano, e o Nasdaq sobe 13,1% neste ano de 2021, apesar de todas as dificuldades no desempenho impressionante das bolsas lá fora. Começando a contar um pouco desse panorama de tudo que vem acontecendo aqui, o que aconteceu nessa última semana, o dado que era o mais aguardado nesta última semana era o dado do relatório de empregos lá nos Estados Unidos, que a gente chama de relatório de payroll americano. Era muito importante a gente entender como estava o mercado de trabalho nos Estados Unidos, porque isso pode ser um forte indicador para o início do tapering, né? O início da redução dos estímulos que o Banco Central americano faz na economia global, através da economia americana, injetando, né, comprando, fazendo a compra de títulos, injetando dinheiro no sistema. Isso já está precificado pelo mercado, que isso vai começar a acontecer em novembro. Este relatório de payroll era um dado bastante aguardado para a gente entender se de fato o mercado tinha impulsionado como o esperado para que a gente confirme esse início da redução dos estímulos. O dado veio bem abaixo dos esperados. Então, o relatório de payroll mostrou a criação de 194 mil postos de trabalho em setembro, um dado bem abaixo da expectativa, que era de 500 mil, alguns falavam de 580 mil novos empregos lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, a leitura que o mercado fez após a divulgação
é que o Fed deve manter o anúncio formal do tapering nessa próxima reunião, que acontece em novembro, refletindo os dados contínuos de maior pressão inflacionária. Então, mesmo com o emprego ainda vindo um pouco abaixo, ele deve começar a fazer essa retirada dos estímulos por causa das pressões de inflação que vem cercando não só os Estados Unidos e até pouco por lá, mas o mundo como um todo. Ainda no mercado de trabalho, todas as semanas a gente tem aquele indicador de jobless claims, né, que são os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Nessa última semana, eles atingiram 326 mil pedidos, na semana que se encerrou em 2 de outubro e foi divulgado na semana passada. Esse número veio melhor do que o projetado pelos economistas, que eram de 348 mil pedidos. Então, por um lado, geração de emprego bem menor do que o esperado, por outro lado, pedidos de seguro-desemprego, ou seja, pessoas perdendo seus empregos abaixo do esperado, mas o mercado acredita que mesmo assim a gente já tenha esse anúncio formal da redução dos estímulos lá nos Estados Unidos. Levando para o setor de serviços por lá, muito importante, a gente sempre avalia a produção, é importante a gente avaliar também serviços, e principalmente com essa retomada, né, com essa reabertura das economias por lá, é importante a gente entender como que o setor de serviços vem sendo impactado. E o setor de serviços norte-americano surpreendeu em setembro, tanto com o ISM de serviços reportando 61,9 pontos, bem acima do 59,9 do mercado, que esperava-se do mercado, né? E o PMI de serviços trazendo 54,9 pontos acima também do 54,4, que era a expectativa do mercado. Então, setor de serviços como um todo dos Estados Unidos trazendo bons resultados aqui. Esse resultado de setembro, principalmente a aceleração do índice de novos pedidos e de produção, mostrou a resiliência após o choque da variante Delta, que trouxe ali uma piora na reabertura, né, nas medidas de restrição por lá, em um momento que os Estados Unidos caminhava para um cenário bastante positivo. Mesmo assim, mostrou resiliência com a variante Delta no seu pior momento por lá. E, por outro lado, em linha com o que foi apontado no ISM industrial, o índice de preços apresentou forte aceleração de 75,4 pontos para 77,5 pontos, explicado pela disfunção das cadeias produtivas globais e elevação dos custos de fretes. É o que a gente vem falando aqui bastante também. A cadeia produtiva tem uma disfuncionalidade muito grande hoje. A gente sabe da falta de chips para a produção de diversos materiais hoje. Todos exigem muita tecnologia e temos uma falha, um gap muito grande hoje na produção, na capacidade produtiva de chips. Com isso, acaba atrasando e encarecendo todos os outros produtos da cadeia. E também o custo do frete para esse produto chegar até o consumidor final vem avançando muito com o aumento dos preços dos combustíveis. Então, essa alta nos preços impacta também o setor como um todo, mas números de serviços nos Estados Unidos mostrando aqui uma força no setor bastante importante. O mercado repercutiu também a extensão do teto da dívida pública americana. Isso já vinha sendo falado há algum tempo, algumas semanas, era uma coisa muito importante, vinha uma discussão muito grande, inclusive com Joe Biden falando ali também, uma discussão entre democratas e republicanos por lá para entender se isso de fato seria aprovado, e essa extensão do teto da dívida em $500 bilhão até dezembro deste ano, ela foi aprovada. A medida retorna à Câmara agora para depois ser sancionada pelo presidente Joe Biden. E com essa expansão do orçamento da dívida pública americana, o governo afasta ainda mais, mas mesmo que momentaneamente, a chance de um calote federal, que é um risco a menos para os investimentos. Esse que era um ponto de bastante alerta. O mercado não acreditava numa possibilidade tão verdadeira de calote lá nos Estados Unidos assim, mas era importante a gente entender as negociações na dívida pública dos Estados Unidos por lá. Os preços das commodities, trazendo aqui para commodities que impactam o mundo como um todo também, mas principalmente as commodities do setor de energia, elas voltaram a subir depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos ele informou que não vai liberar as reservas estratégicas de petróleo neste momento, disse que não julgava como o mais prudente a ser feito nesse momento,
No Reino Unido, tá? Uma informação bastante importante, o exército de lá, o exército britânico, foi destacado para levar combustível aos postos de algumas regiões pela falta de caminhoneiros para fazer o serviço. E de acordo com especialistas que foram ouvidos pela CNBC, isso pode acabar ocorrendo em outras regiões, em outros países da Europa também. O mercado de combustíveis como um todo, uma situação bastante alarmante, com alta de demanda e alta de preços muito forte. A gente vem acompanhando os preços do petróleo, tanto do tipo Brent quanto do WTI, e toda essa alta acaba gerando uma reação em cadeia muito importante para o mundo como um todo. Ainda na questão energética, a gente vem de uma crise energética aqui no Brasil, uma crise hídrica aqui no Brasil, né? Falta de chuvas aqui no Brasil. Problemas também energéticos na Europa, o inverno europeu trazendo preocupações em relação à utilização de energia, ao gás natural por lá, etc. E na China também, problemas na cadeia de energia. Então, um problema global nesse momento que preocupa e muito, exatamente pela necessidade que a gente tem em utilização de energia para tudo, né? Não só para a produção dos bens, quanto também para a nossa existência, para a nossa vida. Nós tivemos também um caso diferente nessa semana. O Facebook pediu desculpas publicamente após ficar fora do ar por cerca de 6 horas, lá no comecinho da semana, impactando Facebook, WhatsApp, Instagram. E logo depois a empresa, na verdade, o Facebook, informou que houve um erro de configuração interna, mas negou a hipótese de um ataque cibernético e descartou vazamento de dados. Então, menos mal, mas a empresa que já vinha sendo monitorada pelos investidores por causa de uma denúncia envolvendo executivos da companhia por uma pessoa que tinha trabalhado no Facebook, já trazia as ações do Facebook para baixo, e com esse problema do início da semana, as ações caíram ainda mais, prejudicando ali o setor de tecnologia como um todo, mas que voltaram a subir ao longo dessa última semana. Trazendo para o cenário doméstico, trazendo para tudo que a gente vive aqui de Brasil, o mercado reagiu à divulgação do IPCA, que foi feita no finalzinho desta semana, o IPCA de setembro, né, do mês cheio de setembro. Esse é o principal índice de preço que nós utilizamos no Brasil, é utilizado pelo governo como referência para a correção de preços da economia como um todo, é medido pelo IBGE, e nós tivemos essa divulgação do mês de setembro como um todo, trazendo uma alta da inflação de 1,16%. Essa foi a maior alta para um mês de setembro desde 1994, desde lá do início do Plano Real. Mas mesmo assim o indicador ele veio abaixo do esperado pelos economistas, que projetavam uma alta de 1,25% no mês. Ou seja, mesmo sendo um dado muito alto, muito preocupante, mostra sinais aqui de uma possível desaceleração e trouxe a percepção de que o Banco Central talvez não precise continuar aumentando juros por muito mais tempo, que o mercado comece a sentir essa desaceleração da alta dos preços, apesar de que os fatores não são tão transitórios assim, tanto para combustível, quanto para energia, quanto para alimentos. Mas continuaremos acompanhando a inflação e as consequências dela aqui com vocês. Ainda nos indicadores, em setembro, o recuo do GPDI, que foi de 0,55% no mês. Ele recuou, diminuiu 0,55% no mês. É decorrente de mais um mês de forte queda nos preços do minério de ferro no mercado internacional. A gente vem acompanhando esse minério de ferro, principalmente cotado lá no porto de Qingdao, que recuou dos mais de $200 para baixo dos $100, agora volta um pouco acima disso, mas que retornaram a esse patamar de $110 a $120 por lá. Este movimento provocou também retração do IPA industrial, uma retração de 1,64%, levando a pressões baixistas para o índice geral. Além disso, o arrefecimento das altas nos preços agropecuários, com o IPA agro recuando 0,04%, contribuíram também para o recuo da leitura final, com queda nos preços do milho, de bovinos e de soja, dados importantes aqui para o GPDI como um todo. Ainda nos indicadores domésticos, a gente teve também o dado de vendas no varejo, um dado importante para a gente entender como que o varejo, como que o setor varejista como um todo no país está conseguindo chegar ao consumidor final, como que o consumo está sendo
nessa linha aqui no Brasil, e esses dados vieram bem pior do que o esperado, recuando 3,1% em agosto, em comparação com julho, a expectativa era de alta de 0,7%. Então, não só não tivemos alta, como tivemos um recuo de 3,1%, mostrando dificuldades no setor varejista como um todo, e esse dado é do mês de agosto. Ainda não sabemos como foi o dado de setembro, mas traz aqui uma preocupação com o consumo aqui no Brasil. Além disso, o IBGE também informou a produção industrial no Brasil, que caiu pelo terceiro mês consecutivo, em agosto recuando 0,7%, antes estimativa que era de 0,3% de recuo, mostrando também essa preocupação com produção industrial, com vendas no varejo, com o consumo aqui como um todo. Em Brasília, a gente teve o deputado federal Hugo Mota protocolando o parecer na comissão especial da PEC dos precatórios, uma discussão muito importante aqui para a nossa economia. A PEC dos precatórios está sendo um dos principais pontos, trazendo essa discussão da nossa dívida e da administração da nossa dívida como um todo. O relatório entregue, ele retira a possibilidade de parcelamento dos precatórios em 10 anos e cria uma espécie de teto do teto, que é um limite anual para o pagamento dos precatórios. Com isso, em 2022, o limite de pagamento dos precatórios deve ficar em torno de 40 bilhões de reais e o restante deve ser pago no ano seguinte. A comissão marcou para o dia 19 agora de outubro a reunião para discutir e votar o relatório. Cenas dos próximos capítulos, uma novela bastante importante para o nosso compromisso fiscal como um todo. As notícias da Petrobras continuam também mexendo com o mercado. A empresa reajustou os preços do GLP e da gasolina para as distribuidoras, e a notícia deu impulso às ações da estatal. Petrobras subiu bastante, puxou um pouco o índice, mas lá na sexta-feira, no final do pregão, as ações cederam um pouco. E, por fim, o resultado da Anfavea de setembro segue apontando dificuldades na rede produtiva, dificuldades produtivas como um todo, na indústria, principalmente aqui, indústria automobilística. Sem muitas novidades, os dados de setembro seguem refletindo as dificuldades no setor automobilístico, com a escassez de insumos essenciais para a cadeia produtiva, esse problema que nós estamos vendo na cadeia como um todo, e apesar da aceleração na produção de veículos no mês, influenciada pela necessidade de recomposição de estoques, que se encontra no menor nível desde a série histórica, o dado está 25,3% abaixo do nível observado no mesmo período do último ano. Então, dados aqui também da indústria automobilística preocupando bastante. A gente sabe que é uma indústria que acabou valorizando por muito os seus produtos, com todos esses problemas que a gente tem visto na venda de novos veículos, na construção, aqui na preparação de veículos novos, valorizando não só os novos, como os usados também. Esses foram os principais pontos da semana, os principais indicadores, as principais discussões. Como vocês viram, uma semana muito mais de indicadores do que de atritos, de ruídos, mas tudo isso segue sendo muito monitorado. Para a próxima semana, para essa semana que se inicia, e nós temos um pregão a menos, terça-feira, feriado nacional, não temos negociações. Lá fora, olhando para o internacional, o destaque vai ser para a ata da última reunião de política monetária dos Estados Unidos, da reunião do FONC, além de inflação ao consumidor e ao produtor, dados de inflação importantíssimos para a gente acompanhar a escalada dos preços, e das vendas do varejo, todos referentes a setembro, para a gente ter aqui um termômetro como um todo dos Estados Unidos. A divulgação de dados de produção industrial de agosto na zona do euro também está no radar, e inflação de setembro na Alemanha, além de dados de setembro do setor externo e inflação ao consumidor na China. Esses serão os principais termômetros importantes da recuperação econômica após restrições provocadas pela variante Delta por lá. Aqui no doméstico, trazendo aqui para o Brasil, a CPI da pandemia se encaminha para um final, já estamos realmente nos pontos finais e a gente vai começar a entender quais vão ser as decisões tomadas a partir dela. A PEC dos precatórios deve seguir para votação em breve. E, além disso, a proposta de alteração no ICMS deve seguir em discussão. Na seara dos indicadores, a gente tem a divulgação da pesquisa mensal de serviços e do IBCBR, que é uma proxy do PIB, referente ao mês de agosto, dados bastante importantes para a gente entender, fazer esse panorama geral do que vem acontecendo no cenário interno e no cenário externo também.
Você não precisa esperar o nosso resumo da semana para ficar por dentro de tudo que acontece. Todos os dias nós estamos em todas as redes, no formato e no canal que você preferir. Estamos no nosso Instagram, trazendo conteúdos próprios, a nossa leitura do mercado, o Manhã no Mercado, tocando o sino, fazendo ali compilados de tudo que acontece, dando ali também notícias, trazendo news ali para vocês. No nosso Telegram, um modelo muito parecido, mas muito mais de notícias para você acompanhar em tempo real o que vem acontecendo. Tudo que a gente grava por aqui é convertido tanto para o nosso canal no YouTube, quanto para o nosso canal no Spotify, através dos nossos podcasts. Todos os dias, no comecinho do dia, a gente faz o nosso Manhã no Mercado, a gente faz o nosso Tocando o Sino no final da sessão, para você ficar por dentro de tudo, e ao longo do dia a gente vai trazendo as notícias que mais importam para você saber de tudo que acontece no mercado e como isso influencia nos seus investimentos. A gente se vê amanhã de manhã, através do Manhã no Mercado. Até breve. Tchau, tchau.